Olá, muito bom dia, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Jovem Pan Morning Show. A revista radiofônica aqui da Jovem Pan, abrindo mais uma semana. Jovem Pan Morning Show. Informação, prestação de serviço, entretenimento, tudo isso no papo dessa segunda, dia 6 de novembro de 2017. Sejam bem-vindos. Franco atirador. Homem abre fogo em igreja no Texas e mata ao menos 26 pessoas. Saiba quem é esse sujeito identificado como Devin Patrick Kelly. Caciques em rota de colisão. Depois de Fernando Henrique Cardoso defender que o PSDB desembarque do governo federal, presidente Michel Temer diz que o tucano age por razões eleitorais. Corintianos em êxtase. Timão recupera o bom futebol do primeiro turno e vence o arquirrival Palmeiras, ampliando a vantagem no Brasileirão. Esses são alguns destaques do Morning que tá só começando. Vem com a gente. Muito bom dia, Paulinha. Bom dia, senhor Edgar. Você é sempre sorridente, bem-humorada, com o astral lá em cima, aqui à minha frente. Rinite, sinusite, segundite, né? Não tudo está aparentando. Tá aqui, tá tudo certo. Hoje. Podemos sacar a nossa hashtag de hoje. Vamos lá, não é, Ed? Você sabe que ontem foi realizado o Exame Nacional do Ensino Médio, né? E todo ano a gente tem um espetáculo à parte, um momento maravilhoso, onde estudantes atrasados chegam, mas perdem a prova, né? Esse ano teve até gente ali festejando essa chegada, enfim, atrasada e tal. Virou um evento mesmo. Imagina a chegada com esse som, assim, os caras pulando a cerca. É tipo a chegada do Ano Novo. Tá passando por baixo do portão, olha lá, ó. Caindo lápis, caneta, borracha. Veio atrasado. Será que vai chegar? Pois é, a gente aproveitou essa história para criar uma tag com potencial e também atrasada. Eu tenho certeza que vai bombar hoje. A gente vai para os assuntos mais comentados do Brasil com hashtag chegando para o Enem, né? Nunca é tarde para subir essa hashtag. Eu acho que ainda dá tempo. Vai que você tem foto, você tem meme, você tem o que dizer a respeito disso. Vamos usar então a hashtag chegando para o Enem. Boa, Paulinha. Outra maneira de interagir com a gente aqui no Morning Show é pelo WhatsApp 11 931 17009. Você pode mandar mensagens em áudio ou em vídeo. Faz tempo que não manda um vídeo pra gente, hein? Podiam mandar um vídeo pra gente aí, contando aí. Quero saber de vocês. O que vocês acharam do Enem esse ano? Pode falar sobre o tema da redação, que foi um tema também que surpreendeu, né? Educação para surdos, né? O tema da redação esse ano do Enem. Pode falar aí sobre a polêmica em torno dos direitos humanos. Pode falar sobre o que você bem entender. Estava difícil, estava fácil, você que prestou. Dê o seu depoimento em áudio ou em vídeo aqui pelo nosso WhatsApp 11 931 17009. No decorrer do programa a gente ouve as mensagens que chegarem aqui pro nosso Morning Show. Opa, tá tocando o telefone aí. Não, mas é pelo WhatsApp, hein? Pra ver o Morning Show é fácil, é só você ter o aplicativo da Jovem Pan, pode baixar o vermelhinho da Jovem Pan. O nosso portal também é o jovempanfm.com.br, exibe o nosso programa em imagens e também pelo nosso canal no YouTube, youtube.com/morningshowjp. Todo o conteúdo extra você encontra no nosso perfil do Facebook, mas também tem Instagram, tem de tudo um pouco pra você aqui no Morning Show, tá bom? Todos convidados a passarem a próxima hora e meia colados aqui na Jovem Pan, porque o Morning tá só começando. Bora! Carlos Aros! Vamos lá, Aros tá com a gente aqui no Morning Show. Vamos lá, Aros, seguindo nessa mesma toada aí, falando do Enem, o que você destaca pra gente hoje? Enem Pop, né? Carol tá de férias, então Carol tá de férias, aí o Arcon me escalou. Nós vamos te aguentar. Ele disse assim, você vai falar sobre o Enem Pode hoje. fazer o Enem hoje? Aí, é o seguinte, Enem Pop. Enem Pop? Pois é, teve citação. Chico Buarque, Sim. Festival de 67, teve texto do Gregório do Vivier. Ó, você viu? Nossa, quem elaborou a prova? O PCdoB? Pois é. Até as medidas da Barbie entraram no bolo ali em uma das questões.
Então, a primeira prova, o Enem esse ano, a novidade, foi dividido em 2 finais de semana. Antes era uma maratona, né? Sábado e domingo, aqui é uma prova muito longa, são textos muito extensos e é muito cansativo. Então, esse ano resolveram dividir. A primeira prova aconteceu nesse domingo, a prova de Ciências Humanas e Linguagens. E também a redação. Então, para além desse bolo aí de temas mais do universo pop, vamos dizer assim, que compuseram a prova, e vale só ressaltar, não é novidade. O Enem sempre busca, né, essas referências para compor o arsenal de questões que são apresentadas ali para os estudantes. O tema da redação, desafios para a formação educacional de surdos no Brasil. É um tema, vamos dizer assim, complexo, não é surpreendente. O Enem costuma buscar essas questões, e aí eu estive lendo tudo que foi dito desde ontem sobre a redação, e muitos especialistas dizendo, olha, não é novidade. O Enem sempre busca temas, e aí vou colocar aqui entre aspas, marginalizados, assuntos que não estão ali sob o holofote, ou até buscam inspiração em alguma coisa que está muito quente, mas acabam olhando ali para o lado para fazer alguma provocação para os estudantes. Só que por que está gerando muita polêmica esse assunto? Tem professor defendendo a questão, dizendo, olha, é muito bom um tema como esse, porque vai fazer com que essa situação dos estudantes surdos seja observada com maior atenção. O que acontece? Por que alguns estão defendendo isso? E tem um artigo muito interessante na Folha falando sobre isso, que é o seguinte... as questões, né, do Enem, elas ganham vida para além da prova. Elas duram ali pelo menos 1 ano, talvez mais. Por quê? Porque os cursinhos vão pegar inspiração na prova do ano anterior para treinar os alunos para o ano seguinte. Então, há uma vida mais longa. Estamos discutindo o tópico aqui. Vários veículos de imprensa estão discutindo a questão. Então, o tema ganha vida. Só que tem aspectos contrários. Tem gente dizendo que tá errado. Não dá para colocar alunos que têm 15, 16 anos, 17, para propor soluções, porque é isso que a redação do Enem pede, para um tema tão complexo. Se fosse simplesmente, vamos dissertar sobre essa questão e você busca uma viagem tua ali para fazer o texto. Mas não é bem assim. Ele dá textos de referência e diz assim, a partir disso aqui, proponha soluções para a educação de surdos no Brasil. É complexo. Eu ouvi a Cíntia Chagas, que é professora de português, é a nossa colunista aqui na Jovem Pan, e a Cíntia vem falando sobre os temas, ela aborda muito essa questão da redação ao longo da programação, e eu, quando procurei a Cíntia, achei que ela fosse defender. Eu falei, Cíntia, e aí? É surpreendente, não é? Ela falou assim, é péssimo. Vamos ouvir. O tema é um tema relevante, importante, que precisa ser discutido na sociedade brasileira, sem dúvida. Mas ele não precisaria ser discutido na prova de redação do Enem. Por quê? Porque ele exige um conhecimento extremamente específico e técnico para o desenvolvimento de uma boa redação. Eu acho que o Enem foi muito infeliz em escolher um tema tão específico. Ele poderia falar dos deficientes de um modo geral, mas dos surdos exigia muita especificidade do aluno. E vamos falar a verdade, né? Nem todo mundo domina, quase ninguém sabe o que escrever diante de um tema desse. Aliás, eu falo mais. O próprio governo não resolve esse problema. Um governo que negligencia a própria educação. Vai pedir para alunos de 17, 18, 16 anos achar soluções? Porque o Enem obriga a dar solução. Então, eu achei de uma hipocrisia muito grande. Se o governo queria chamar a atenção para o tema em questão, que fizesse campanhas, não que o colocasse na prova de redação do Enem. Eu queria ouvir vocês, mas antes só vou complementar com algo que ela me disse depois, e que é pra gente parar pra pensar. Ela diz assim, como professora, eu entendo as dificuldades para se educar, por exemplo, um aluno surdo. Ela falou, porque ela explicou lá que há 2 tipos de surdez, etc. E como cada um desses alunos percebe o processo de aprendizagem, os desafios, os obstáculos para cada um deles. Ela falou assim, muitas vezes mesmo com um tradutor na sala, é difícil, com um intérprete de Libras, é difícil
para que a mensagem seja transmitida. O processo educacional é diferente. Como é que você coloca isso para alunos de 15 anos, para que eles proponham soluções ali? Então, essa é a defesa dela, é por isso que ela tem sido bastante crítica. Ela falou que desde ontem tá batendo muito nessa tecla com a crítica. O que vocês acham? E aí? Ouvindo ela dizer aqui, eu tendo a concordar com ela, mas eu fiquei pensando, enquanto você falava e discorria, né, defendendo a tese de que os assuntos das provas do Enem e da redação, especificamente, que é o que a gente está falando aqui, ganham vida própria. Exato. Eu fiquei pensando o seguinte, muitas vezes essas soluções mais criativas e as soluções mais simples saem com quem está distante, com quem não tem o compromisso de desenvolver algo. Então, quer dizer, uma boa ideia pode vir aí dessas redações para que depois as pessoas especializadas, as pessoas da área, desenvolvam e apliquem, se for o caso. E aí mas também propor agora, uma solução hermético, não né? quer dizer que tenha que achar Exato. uma solução. Era justamente então, eu acho isso que eu ia o dizer. desenvolvimento da ideia ali vale muito mais do que se de fato vai ou não propor alguma Agora, coisa o que ela concreta. fala aqui que o governo comunica mal não é novidade, né? Porque quando comunica mal... e quando comunica também, você tem aí um grosso da população que não aprova esse governo, quer dizer, que nega esse governo. E há um outro ponto de vista, e a gente pode até buscar em discussões que estavam rolando sobre a história dos direitos humanos, de você ferir direitos humanos durante a redação e etc., que foi parar na justiça e até o ministro se pronunciou sobre isso, falando sobre a maneira como a prova vai ser corrigida, que isso não vai ser levado em conta da maneira como está, porque o Ministério é contrário à posição que está sendo defendido na Justiça. Enfim, há um imbróglio todo sobre isso. Mas se a gente for pensar, há um outro lado, que é o da conscientização, chamar a atenção desses jovens, desses estudantes, e eu vi muito disso no Twitter, algumas pessoas comentando e etc., para uma questão que não é próxima. É uma questão que as pessoas simplesmente ignoram, porque não necessariamente está no dia a dia de todo mundo. Quando deveria estar, as pessoas deveriam estar atentas para essas questões, olhar para o outro. É uma reflexão, de algum modo, fazendo com que se olhe para o outro, ainda que, claro, por caminhos tortos. E aí os educadores, eu não sou educador, mas eles vão discordar ou concordar sobre alguns pontos. Mas, pelo menos, estão olhando para o tema. Agora, se esse é o melhor caminho, eu não sei, né, Tonholi? É o melhor caminho, Tonholi? Porque, Olha, pô, se você for criativo, qual que é o objetivo dessa redação? Olha, eu li a prova do Enem e me veio à memória aquela frase do Oscar Wilde, que a educação traz tudo para você, menos aquilo que vale a pena ser aprendido, né? Porque eu acho que, desculpa o pleonasmo, ao colocar o tema dos surdos, o governo fez ouvidos moucos a maior questão do país, que é a corrupção, né? Se desviar, desculpe o que eu vou falar, mas desviar para surdo, o país se acabando em corrupção, aliás, os maiores corruptos do Brasil fazendo propaganda de seus partidos no horário obrigatório com aquela pessoa fazendo sinal em libras. Estão tirando sarro de quem? E tem mais. Eu acho o seguinte, o erro fatal do sistema educacional é sempre o seguinte, você exige que o candidato responda exatamente a interpretação que o proponente da questão teve. Então, por exemplo, nessa prova do Enem, tem uma pergunta sobre um conto do Machado de Assis, que aliás eu adoro, chamado A Causa Secreta. Eles colocam ali 10, 12 linhas sobre a causa secreta e perguntam o que o personagem Fortunato quis dizer com isso. Eu li 4, 5 vezes e cada vez que eu li, eu tinha uma interpretação de uma questão diferente. É um absurdo. Mande o aluno fazer uma micro-redação sobre o que ele interpretou do texto, mas não convide o aluno a pensar exatamente, claro, nas questões de humanidades, o que o proponente da questão quer. Isso é emburrecer o aluno. E isso não é só no Enem, né, Tonholi? Todos os vestibulares atuam dessa maneira. A escola faz assim. Fugindo das ciências exatas, por que você tem que ter uma interpretação só sobre um texto, aquela que o proponente está fazendo? É você fazer guinea pigs, é você fazer cobaias. Deus me livre. Colocasse para o aluno, interprete em 5 linhas o que Machado de Assis quis dizer e não
responda o que eu quero que você responda. O que é isso? E outra coisa, essa questão do surdo, pelo amor de Deus. O país acabado em corrupção, você vai... Ainda tira um sarro, né? Porque, volta a dizer, N corruptos colocando uma pessoa fazendo a sua gesticulação em linguagem de Libras, e você vai falar sobre os surdos? Pelo amor de Deus. Falado. E só para fechar, o balanço do Ministério foi, segundo o ministro, muito positivo, poucas ocorrências durante a prova. A próxima prova, né, o segundo dia de provas, fica no dia 12 de novembro. E aí não vale nem mencionar o show de bizarrice dos atrasados, né? O cara consegue chegar atrasado, ou não leva caneta, ou não leva o documento com foto, ou não faz qualquer coisa. E só tinha que fazer isso. Foi avisado por meses. Aí chega no dia, o cara chega atrasado. A exceção dos casos em que uma catástrofe acontece, o cara se atrasou por qualquer motivo de doença, etc. Desastre Aqueles que natural. simplesmente saem por negligência, e a maioria, vamos dizer assim, né? O cara não tá nem aí, o cara esquecer a caneta, vamos combinar, né? Vamos para Brasília bater um papo com o nosso infatigável José Maria Trindade. Tudo bem, Trindade? Não tem fatigue por aqui, não. Muito bom dia, Edgar, bom dia a todos. Ô Zé, você conhece o nosso quadro aqui no Convite para a Mesma Festa, não conhece? Conheço, participo de alguns aí. Então vamos lá, quem que você sugere para estrelar o nosso quadro nessa segunda-feira, abrindo a semana? Rota de colisão, inimigos novos, viu? Olha, Edgar... Trindade? O presidente Michel Temer e o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, você concorda? Tá aí, né? Depois dessas declarações aí em pleno feriadão, né? Dá pra crer que se levar esses dois para um mesmo convescote, não vai dar coisa boa. Não, vai ter muita palavra difícil, né? Porque os dois são intelectuais e tal, quem estiver perto nem vai descobrir que estão brigando, né? Pois é. Olha, Edgar, é o seguinte, o PSDB, como todos os partidos, tem pesquisas próprias, internas, né? Que indicam aí de que essa amizade ela vai levar a dificuldades futuras, né? E essa ligação do PSDB com o governo Fernando Henrique tem levado o partido a perder cada vez mais opção de voto e até militantes, né? São, inclusive, economistas do PSDB que se afastam do partido diante desta condição e um certo sentimento ali de que não sabe exatamente para que lado vai dar, porque está dividido. Então, com base nisso, o presidente em exercício Tasso Gereissati chamou os tucanos mais altos aqui, a cúpula do partido, e mostrou que é preciso afastar do governo. E aí houve aquela divergência com a Aécio e o grupo de Minas Gerais, né? Essa fala do ex-presidente Fernando Henrique de que o PSDB tem que tomar rumo, se afastar do governo Temer e mostrar uma proposta, é uma tentativa de reação, porque todas as pesquisas indicam que os principais candidatos do PSDB não teriam chance nem para ir ao segundo turno. Do outro lado é o presidente Michel Temer, que está se sentindo abandonado, né? Ele já demonstrou que não lida bem com isso e reage dizendo que se trata de um processo eleitoreiro. E é mesmo, né? Afinal, todo mundo tem que se preocupar com isso. O ano que vem é ano eleitoral. Ô Zé, ainda seguindo, olha, nesse teu comentário a respeito aí de que as pessoas não esperam que nenhum candidato do PSDB, consiga se eleger, tenho aqui um detalhe que acho importante a gente colocar, até para ouvir o comentário do Tonholi na sequência. Olha, o PSDB precisa urgentemente de um choque aí de realidade. Aí eu digo, se quiser, claro, se cacifar para o ano que vem. Com o Aécio Neves, vamos colocar essas coisas. Aécio Neves na presidência da sigla. Com apoio ao governo Temer sendo questionado. Aí o partido tá tão firme como se diz no jargão popular, é prego na areia. Tanto que essa pesquisa, Zé, que você se referiu aí, uma pesquisa interna promovida recentemente, mostrou que 75% dos brasileiros não acreditam que o próximo presidente da República seja tucano. Aí sim, passo a bola para você, Tonholi. Há salvação imediata para o PSDB? A salvação imediata para o PSDB, na minha pobre opinião, é justamente o que o Fernando Henrique está fazendo, propondo uma ruptura.
Vamos fazer uma anamnese. O que é a anamnese? Quando você vai no médico, ele pergunta para você já teve doença? Que remédio você toma? Não sei o quê. Anamnese vem do grego. É bem bonita a tradução. Que quer dizer anamnese todos os dias da minha vida. Então vamos fazer uma anamnese rápida e recente do PSDB. A grande ruptura em qual o PSDB sai de cima do muro é quando, a questão de 2 meses, o Tasso Gereissati faz aquele vídeo que vai numa quinta-feira, pouco antes do Jornal Nacional, um vídeo de quase 15 minutos, em que ele fala que o Michel Temer usa o termo de seu governo é o presidencialismo de coalizão. É um termo que ele roubou do cientista político Sérgio Abranches. E naquela propaganda eleitoral obrigatória, o Tasso Gereissati fala que o PMDB é o presidencialismo de cooptação. Ali a gente teve a grande ruptura. Óbvio que o Fernando Henrique foi na linha do Tasso Gereissati, enquanto o Temer foi na linha do Aécio, tanto que hipotecou total solidariedade para que ele voltasse para o Senado. A questão é o seguinte, nós vamos entrar agora num sistema de rupturas em todos os cantos. Talvez a alvíssara, o anúncio mais evidente de que a política vai entrar em novas polarizações foi quando, nesse fim de semana, a deputada Manuela Dávila, do PCdoB, anunciou sua candidatura à presidência da República. Lembrando que desde 89, quando Lula perdeu para o Collor, naquele 17 de dezembro de 89, o PCdoB apoia firmemente o PT. Então o que está acontecendo? Há uma ruptura do PCdoB lançando candidatura própria. Por outro lado, o PSDB também quer fazer essa ruptura. Então essa polarização, eu acho que ela fica mais evidente na capa da Veja desse fim de semana, em que você colocou de um lado o Bolsonaro e do outro lado o Lula, chamando a que partidos de centro tomem uma posição, e essa posição começa a ser tomada. O curioso é, a esquerda vai se polarizar, a candidatura da Manuela Dávila do PCdoB é uma evidência disso, e 2, o Fernando Henrique propondo a ruptura, ele vai falar, não queremos saber desse governo que apoiou o Aécio. Então, o que a gente tem de daqui para frente a ver é uma polarização dentro das polarizações. Então, o Fernando Henrique é o canário na mina de carvão, né? Você bota um canário na mina de carvão, quando vaza gás ele morre primeiro, ele que dá o sinal. Então o Fernando Henrique está dando um sinal de que a ruptura é inevitável para você ter um DNA, uma identidade política, o que o PSDB até agora não tem. Fala, Trindade. Olha, essa polarização mostra, inclusive, que o Aécio sai enfraquecido, né? O Fernando Henrique sempre apoiou o Aécio, ele chegou à presidência, inclusive, com apoio de Fernando Henrique, e essa disputa entre Minas e São Paulo, né? Minas unida ali com o Centro-Oeste e São Paulo com o Norte e Nordeste, né? Mostra que o Aécio está enfraquecido. E essa polarização, Tonholi, ainda não aconteceu e está todo mundo aqui desorientado exatamente por conta, um com saudade do outro. O PSDB com saudade do PT, né? E o PT com saudade do adversário do PSDB. É isso que provoca essas divergências todas. Agora, o rompimento do PSDB, ele é inevitável. O partido vai fazer isso, o debate é quando isso vai acontecer, né? Esperavam que isso acontecesse no ano que vem, mas acham que já será tarde demais. Valeu, Trindade. Obrigado pelas suas informações. Ótima semana de trabalho para você aí em Brasília. Bom dia. Vamos girar o assunto. Mais um astro de Hollywood está sendo acusado de assédio sexual. Dessa vez, o bicho pegou pro Steven Seagal. Paulinha. Ô, Edgar, esse enunciado aí tá pronto, eu só vou trocando os nomes dos atores. Pois é, tá, né? a fila, tinha falado a aqui, fila tá aumentando. Essa lista tende a aumentar porque as pessoas se sentem encorajadas agora a falar sobre isso, né, Ed? Então vai o pessoal e vão surgindo outras pessoas acusando os que já estão envolvidos nesses casos, né? Outros nomes vão surgindo. Muitos. Caramba. E dessa vez... Quais são os detalhes desse? Então, a atriz Juliana Margulies, que é
a protagonista de The Good Nossa, Wife, uma série de sucesso. Ela também é a produtora executiva dessa série. Muita gente reconhece até pelo rosto, né? Ela também fez ER, então é um rosto bastante conhecido até dos brasileiros. Essas séries fizeram muito sucesso por aqui. Ela participou de um programa de rádio na sexta-feira. E foi ali que ela contou que quando ela tinha 23 anos e estava em início de carreira, uma produtora de elenco marcou esse encontro com o Steven Seagal à noite. Enfim, ela compareceu, chegou lá, ele estava sozinho. E aí parece, Edgar, que até ele estava armado e fez questão que ela visse, né? Que ele ali tinha uma arma e tal. Ela não deu muitos detalhes do que aconteceu ali, mas ela disse que ficou muito nervosa, que nunca tinha visto uma arma antes na vida e que ela não foi estuprada, que não foi machucada, mas que até hoje ela nem sabe explicar como é que ela conseguiu sair daquela situação, sair daquele quarto em que ela estava sozinha com o Steven Seagal. E aí ela diz que isso meio que a preparou para depois nunca mais cair nessa cilada desse encontro no quarto. Então, até o Harvey Weinstein parece que marcou com ela uma vez uma reunião, quando ela soube que ia ter meio um teste de cena, uma coisa que ela achou um pouco suspeita, ela não compareceu. E numa segunda vez que ele marcou também com ela obrigou a assistente dele a ficar junto com ela. Então ela chegou lá no quarto de hotel, ele tava naquele modus operandi de tá de roupão. Ela falou que observou que ali tinha um jantar meio posto para 2 pessoas, meio à luz de velas, mas ela obrigou a assistente dele a ficar. Ela disse que ele olhava para ela com umas caras tipo, vai embora, mas ela ficou. E aí ele falou assim, não, só te chamei aqui para dizer que seu teste foi muito bom, tchau. E ela não pegou o papel para esse filme com o Harvey Weinstein. E aí também tem uma outra denúncia que apareceu contra o Steven Seagal no Hollywood Reporter, de uma atriz chamada Lisa Guerreiro, que diz que foi assediada por ele em 1997, também sem muitos detalhes, e o Steven Seagal ainda não comentou as acusações. Então é isso, Ed, acho que as pessoas estão se sentindo encorajadas para vir a público e contar suas histórias, e a tendência é que a gente ouça outras e outras e outras, e quem sabe outras terríveis histórias de assédio, porque é isso que a gente falou aqui a semana passada. Infelizmente, parece que fazia parte da mecânica mesmo da indústria do entretenimento nos Estados Unidos, esse tipo de coisa, esses encontros aí. Complicado, né? Complicado. Vamos lá. Aqui no Brasil, né, nós tivemos um caso recente que foi do Zé Maier. E o Zé Maier ainda faz parte, né, do casting da Globo. E ele estava sendo cotado para a próxima novela das 9, do Aguinaldo Silva, que vai ao ar em 2018. O próprio autor defendeu a escalação do Zé Maier, quer a participação dele na trama, mas segundo o colunista Ricardo Feltrin, houve ali uma movimentação de algumas atrizes, até do primeiro escalão da Globo, que não quer trabalhar nem a curto nem a médio prazo com o Zé Maier. Então a Globo vai avaliar aí se ele estará nessa novela, mas eu acho difícil com essa recusa aí de algumas atrizes da Globo, diga. Ô Ed, tem uma questão aí, né, Paula, que a gente lembra do caso do Roman Polanski, que atacava menores de 15 anos. Alguns casos prescreveram, porque nos Estados Unidos a lei varia de estado para estado. Então teve um caso que ele atacou uma menor, uma de 13 anos, e prescreveu, porque só veio tornado a público 40 anos depois. Então a gente tem que ver esses casos que estão correndo agora lá, em que estado foi cometido o crime, qual a legislação do estado e se a acusação não está prescrita. Porque se prescreveu, por exemplo, o próprio Seagal pode processar a mulher sobre um crime que prescreveu. Esse que Paulinha trouxe é de que 97, você falou? Não, o 97 é a atriz, o da Juliana Margulies é de quase 20 anos atrás, né? Ela tava com 23 anos, hoje ela tem 50 e poucos, então são casos antigos, né? As pessoas realmente não falavam sobre isso, Tonholi. Então eu não sei se algum vai ter a cara de pau de processar a própria pessoa que tá contando essa história, porque pode pegar ainda muito mais mal do que já pegou, né? Se dá pra pegar mais mal do que isso, eu não sei. Mas eu acho que essa lista vai aumentar e muito, viu, Edgar? Eu acho que é coisa de esperar mesmo, e é isso, é trocar o nome ali da manchete, porque as pessoas realmente se sentem encorajadas em falar, e cada vez mais gente vai falar sobre isso,
tem atrizes, por exemplo, que tem mais coisa pra falar sobre o Harvey Weinstein, ainda não se pronunciaram. A Uma Thurman, por exemplo, já disse, olha, eu tô num momento de muito ódio, agora eu não quero falar, a hora que eu me sentir melhor, eu vou tratar desse assunto. Então, assim, eu acho que tem muita poeira debaixo desse tapete. É coisa de esperar pra ver mesmo. E eu acho que os casos que possam ser investigados, né, Tonha, eles estão sendo investigados. A gente sabe do envolvimento da polícia em algumas investigações, inclusive de denúncia de estupro. E que se chega a uma conclusão, né? E de repente algum deles pode ser preso sim. Porque como o Tonha falou, tem casos que prescreveram, mas outros não, né? Então ainda pode acontecer muita coisa por aí. Agora 10h31, horário de Brasília. Antes, deixa eu fazer a selfie da vitória aqui, vamos lá. Selfie da vitória. Selfie da vitória. Ô Vini, muito bom. Você acha que se eu colocar essa música aqui, ó, o Benito vai ficar chateado? Graças a Deus. Mas é assim que o corintiano tá se sentindo, né? Aliviado, o sentimento é de alívio. Esse desabafo do Neto, né, repercutiu bastante na semana passada, depois da derrota para a Ponte Preta, porque era o sentimento de muitos corintianos que estavam vendo a coisa desmoronar, né? Mas justamente contra o seu maior rival, contra o Palmeiras, que era o time que estava ali na cola do Corinthians, o Timão voltou a vencer e voltou a tranquilizar o seu torcedor. Agora está novamente a 6 pontos de vantagem do vice-colocado, faltando apenas 6 partidas, ou seja, só uma tragédia agora, né, Edgar? Tira esse título aí das mãos do Corinthians, do técnico Fábio Carille. Agora, ô Vini, teve aí reclamação, Palmeiras promete entrar aí com recurso contra a arbitragem, né? Agressão ali no túnel ali do Felipe Melo. A reclamação do Palmeiras, ela faz parte e existiu realmente ali um impedimento do Romero no primeiro gol, né? Aliás, o primeiro tempo foi um jogaço, né, Edgar? Foi bom mesmo. Do primeiro gol do Corinthians até o terceiro, né, que foi o 3-1, foi tudo ali num curto espaço de tempo, foi realmente emocionante. E o primeiro gol do Corinthians, o gol do Romero, estava impedido, ele estava um peito à frente uma unha. Um membro, né? Fala, um membro estava à frente ali. Isso é coisa de corintiano, vai. Tava à frente, tava impedido. Tava impedido. Agora, teve que utilizar ali, né, o tirateima da Globo, né, pra saber se tava ou não, mas isso não interessa. O que interessa é que realmente estava impedido, então é válida a reclamação do palmeirense. Mas que eu acho que deveria reclamar mais da postura de alguns jogadores ali do Palmeiras que prejudicaram ainda mais a atuação do time, como Egídio, como Mike, como Edu Dracena. Palmeiras não fez uma má partida, mas o Corinthians entrou para uma decisão de campeonato. Essa foi a diferença. O Corinthians entrou com sangue nos olhos, sabendo que era uma vitória realmente fundamental para o time não se perder de vez no Campeonato Brasileiro. E manteve então, 6 pontos do segundo, que é o Santos, né? Que agora é o Santos. E o Corinthians, diferente do Palmeiras, se o Santos empatar em número de pontos com o Corinthians, não tira a liderança do Corinthians. Ou seja, o Corinthians pode perder até 2 jogos aí destes 6, que ainda fica com o título se vencer, obviamente, as outras 4 partidas, né, Edgar? Vamos relembrar o gol aqui? O impedido? O gol do Romero, o gol impedido do Romero. Rodriguinho, bateu cruzado no gol do Corinthians, Romero bateu, gol! Olha o Garganta aí. Potência, hein? Edgar Piccoli, quero fazer uma inconfidência. Fala aí, Tânia. No intervalo, há poucos minutos atrás, o Vini acabou de me prever. Vou dar uma penada de anão nele no ar. Fala, Tonhão. O Corinthians vai perder o próximo jogo. Não falei isso. Eu não falei isso. Eu falei que o próximo jogo do Corinthians, o próximo jogo do Corinthians, que é quarta-feira, é um jogo difícil contra o Atlético Paranaense fora de casa. Para todos os times é difícil jogar lá contra o Atlético. Mas depois o Corinthians tem 2 jogos em casa contra o Avaí e Fluminense. E eu acho que é aí que o Corinthians vai segurar esse título. E depois desse gol do Romero, que foi muito xingado pelo Eduardo Mainardi, o Romero tirou essa selfie, né? Pegou ali a fotografia emprestada,
o celular emprestado de um fotógrafo e fez essa fotografia aí com alguns jogadores do Corinthians, o Camacho, o Fagner, o Gabriel, o Pablo, o Jô e o Balbuena, né? A transmissão mostrou isso. Exatamente. E como é que fica a história? Porque o cara tira a camisa, toma cartão, faz o selfie, tudo pois bem? Tem torcedor do Palmeiras já pedindo anulação do gol do Romero, não, anulação do campeonato. Mas eu acho legislação digital. Sem exagero, eu não sei se isso agora vai ter que incluir, gente. Eu realmente não sei se isso está previsto, né? O Edgar, eu pensei que ele torcia pra outro verde, né? Hoje agora, o torcedor do Palmeiras fez uma montagem legal também com essa selfie do Romero. Tem aí, Bruno? Olha lá. Que aparece o Daronco, o juiz do jogo. Né? Porque o torcedor do Palmeiras, além desse gol impedido, reclama do pênalti também, mas eu particularmente achei que foi pênalti no jogo ali cometido pelo Edu Dracena. Já tem aí os ensaios para se colocar os recursos digitais, né, para dirimir qualquer dúvida, né, a dúvida capital do futebol, foi gol, não foi gol, tava impedido, não tava, foi pênalti, não foi, tava dentro da área, tava fora. Tudo isso vai ser solucionado a partir do momento em que esse recurso for instaurado de fato na totalidade, né? Você veja, na semifinal da Libertadores, o recurso foi utilizado, né? O River Plate encarou o Lanús fora de casa e o Lanús fez o quarto gol, que foi o gol que deu a classificação pro Lanús, em um pênalti que o juiz não viu e a equipe que estava ali com o recurso tecnológico avisou o juiz. Agora, por exemplo, no jogo de ontem teria sido anulado o gol do Corinthians, o primeiro gol, mas o pênalti ele continua sendo interpretativo. O juiz poderia olhar ali no replay e muita gente achou que foi, muita gente achou que não foi. Não, mas os erros vão continuar acontecendo. Mas vai diminuir. Vai diminuir, exato. Vai diminuir, vai sanar alguns problemas como esse daí do gol do Romero. E o Felipe Melo, né, Edgar? Ele consegue arrumar confusão até quando não joga, né? E aí no intervalo do jogo, os dois times indo pro vestiário, ele se estranhou ali com o Cleison, jogador do Corinthians, atacante corintiano. Não deu para entender muito bem o que aconteceu, se o Felipe Melo não gostou de alguma coisa que o Cleison falou, se o Cleison provocou o Felipe Melo, mas a gente percebe que o Felipe Melo tá indo pro vestiário, ele acaba voltando, vai em direção ao Cleison e atira ali a munhequeira dele no jogador do Corinthians. O Cleison, depois que foi entrevistado, disse que já é uma rusga aí que existe desde o Campeonato Paulista, olha lá, aí já chega a turma do deixa pra lá, né, afasta o Felipe Melo, mas enfim, não deu para entender muito bem o que aconteceu, o Felipe Melo não quis falar depois do jogo, mas até quando ele não joga, ele consegue arrumar a confusão. E eu quero dar os parabéns porque eu errei acertando. Eu disse que eu errei acertando. Você quer se dar os parabéns? Me dar os parabéns porque eu falei que a última esperança do Corinthians era a sua torcida. Torcida que abraçou o time no sábado, levando 32 mil torcedores em um treino. Está jogando pra torcida. Em um treino, e ontem, o recorde da Arena, 46 mil torcedores. Aquele mosaico maravilhoso, bicampeão mundial, isso ninguém tira. E essa torcida que fez o Corinthians pulsar novamente, o Corinthians acordar novamente, ser o Corinthians que foi do primeiro turno e ser o Corinthians que será o campeão brasileiro de 2017. Olha lá, ó. Senta aí, porcada, e chora, e nós vamos comemorar. Segue o Timão e Parmeira, não canso de te zoar. Tamo 6 pontos na frente, Porco achou que ia chegar, vai nada, mano. Revisa comprou muita gente. Pra esse ano, pipoca 51 é de bebê. O seu lugar é Série B. Essa aí é o pessoal da turma do canal Vilinha, que faz umas paródias bem legais aí, os corintianos. E eles brincam também com alguns palmeirenses. É aquela zoeira bacana, aquela zoeira legal do futebol. Faz parte, é um clássico. E ontem eu achei que foi um jogaço digno de um Corinthians e Palmeiras mesmo. E como o Tonholi falou, a gente ficou apreensivo até o final, né, Tonholi? Porque tava 3-1, de repente o Palmeiras faz um gol e aí acaba ficando aquele sofrimento. No último lance, quase que o Palmeiras empata. Então foi um jogo emocionante. Eu vou confessar, Vini, eu pari o colo.
Foi difícil. Ô, Vini, a gente poderia fechar esse bloco com chave de ouro aqui, pegando 2 nomes do nosso cast. O Casão, que é o grande centroavante do Corinthians, fazendo uma pergunta pro Tite, que é o técnico talvez de maior identificação, tirando Oswaldo Brandão, com a torcida alvinegra. O Casão perguntando pro Tite. Eu queria saber do Tite se o Corinthians já é campeão brasileiro. Porque pra mim não é. Pra mim ainda tem 90% de chance de ser e 45% de não ser. Tá eu queria perguntar pro Tite. Tá sobrando. Casagrande, com todo respeito, não. O campeonato é matemático. Enquanto o Santos e Palmeiras tiver chance, não pode gritar campeão. Vai dar a hora certa, então aí. Tu me confunde a cabeça também, dá um nó. Da hora certa aí. 10h46, horário de Brasília. A semana nos Estados Unidos começou sob o impacto de mais um massacre a tiros. Nesse domingo, um homem abriu fogo em uma igreja no Texas e matou ao menos 26 pessoas. Paulinha, o presidente Donald Trump já se manifestou sobre esse episódio aí também, mais uma vez pelo Twitter, né? Que ele gosta de se manifestar pelo Twitter. O que foi exatamente que ele disse? Oi, Ed. Então, ele está em viagem ao Japão, né? Ele classificou o ataque como horrendo, um ato maligno. Mas aí ele diz que o ocorrido não tem relação com a questão do porte de armas no país, mas com um problema de saúde mental. E agora a gente já tem mais informações a respeito desse homem, né? Que foi identificado como Devin Patrick Kelly, de 26 anos. Diz que ele, Edgar, integrou a Força Armada Americana entre 2010 e 2014. E em 2012 ele foi acusado, inclusive, de agressão contra a própria mulher e o filho. E aí ele foi julgado por um tribunal militar e condenado a 12 meses, né? E foi dispensado da instituição em 2014 por mau comportamento. Nesse ataque, pelo menos 26 pessoas mortas, a gente tem mais 20 feridos, então esse número pode aumentar, né? Chegou a se falar em 27, mas aí parece que fecharam em 26 mortos até agora. O ataque aconteceu na primeira igreja batista de Sutherland Springs, no condado de Wilson, perto ali de San Antonio, no Texas. A idade das vítimas, Edgar, de 5 a 72 anos, né? 23 vítimas mortas, inclusive... A própria filha do pastor de 14 anos, né? Exatamente. Também uma das vítimas. Não, mulher grávida. É uma coisa, assim, aterrorizante, inexplicável, mesmo porque agora o atirador depois foi encontrado morto, né? A gente não sabe se na perseguição, se ele se matou, a gente ainda não tem informações exatas a respeito disso, mas... ele também agora tá morto, então a gente não vai saber nem por que de acontecer isso, né? Quer dizer, vai se haver uma investigação, parece que não tem ligação com nenhuma célula terrorista, parece, né? Tô dizendo assim, o que estão avaliando até agora, mas vai ser investigado e quem sabe chegue-se a alguma explicação, se é que há explicação para um ato como esse, né? De, enfim, metralhar essas pessoas, é uma coisa muito pesada, que se repete nos Estados Unidos, e acho que seria legal até o Tonholi, ele já falou aqui sobre essa questão da posse de armas nos Estados Unidos. O Trump diz que não tem relação nenhuma com isso, que tem relação a um problema mental de uma pessoa específica. Você acha que é isso, Tonholi? Olha, eu sou um inimigo confesso da bancada da bala, e o que justifica a minha posição são números, não passa por opinião. Você sabe que 83% dos homicídios ocorridos em São Paulo são por desinteligência, briga entre vizinho, discussão de boteco. Imagine se a gente tivesse arma aqui. Agora vamos trazer outros números. Você tem no Brasil 89 assassinatos. No Brasil você tem 23 assassinatos por grupos de 100 mil habitantes. Nos Estados Unidos, 4 vezes e meia menos, 5,6 assassinatos por grupos de 100 mil habitantes. Portanto, a gente mata quase 5 vezes mais que nos Estados Unidos, sem ter armas, tá bom? No Brasil, a gente tem 8 armas a cada grupo de 100 mil habitantes,
E nos Estados Unidos, a gente tem 89 armas a cada grupo de 100 mil habitantes. Vamos traduzir esses números. Se o Brasil liberasse armas, a gente já tem 5 vezes mais homicídios que o país que libera armas, que os Estados Unidos. Imagine se a gente libera arma aqui. Tem que limitar o uso, é claro. Imagine se esse débil mental, o cara dava aula de Bíblia, devia dar aula do livro do Apocalipse, só pode ser, né? Com a R-15, uma arma privativa das Forças Armadas. O que é isso? Eu acho que é um bom caso. Se ele não tivesse acesso à arma, ele não teria feito essa bobagem. Ou você acha que ele ia sair esfaqueando 26 pessoas? Chega ao fim, na noite de hoje, a segunda temporada do talk show Lady Night, comandada pela humorista Tata Werneck, no Multishow, canal Multishow. Vini, a Tata matou a bola no peito, meteu um golaço de placa e foi aplaudida. E com razão, né? Entre público e crítica, né? E com razão, foi muito bem novamente a Tata Werneck à frente do Lady Night ali no Multishow, a maior audiência do canal. O programa já está confirmado para 2018. Nessas situações, por exemplo, quando o programa vai mal, tudo fica aquela dúvida, né? Vai ter, não ter, mas o programa é um sucesso. Como é que funciona aí? Já programa a terceira temporada? Já começa a se gravar? Dá um tempo? Como que é? Na verdade, agora vai dar um tempo, porque a Tatá tá sendo muito solicitada, né? Inclusive pelo Morning Show. Inclusive por nós aqui, né? Já falou que vem, né, Paulinha? Falou pra marcar uma data aí. Mas ela tá muito atarefada, até porque ela agora vai começar as gravações. Já começaram, na verdade, da novela Deus Salve o Rei, que é a próxima novela das 7. E a Tata Werneck faz parte do elenco. E depois da novela, depois do fim das gravações, aí sim ela começa a nova temporada do Lady Night, que teve 2 temporadas neste ano. E provavelmente no ano que vem vai ter só uma, por causa dessas gravações aí da novela Deus Salve o Rei. Mas foi realmente um sucesso. Hoje o programa termina com a entrevista com a Marília Mendonça. Ela entrevistou Zé de Camargo Luciano, Neymar, Zico, Glória Maria, Michel Ingrid Teló. Guimarães, Michel Teló, Cléo Pires. Eu gosto Lua mais Santana. daqueles convidados que são os mais sérios, assim, tipo Glória Maria, Zico. E aí a Tata Werneck tem um desafio maior, né? De desconstruir esses personagens, de fazer com que eles saiam um pouquinho fora da caixinha e acaba ficando até mais engraçado. Então ela superou as expectativas, porque a primeira temporada foi muito boa, e para manter é sempre difícil, né? Mas como eu sempre digo aqui, o Lady Night é um programa que depende exclusivamente do talento da Tata Werneck, e dos roteiristas, né? Às vezes as pessoas ficam, Também. nossa, como ela é rápida, nossa, como que ela faz tanta coisa? Gente, inclusive na entrevista com o especialista, que é maravilhosa, é claro que tem o lance dela ali na hora, o feeling, o improviso, mas ela tá ali munida de muita coisa desenvolvida pelo grupo de roteiristas do programa, tem muita né? produção, é verdade, Paulinha. E tem até o pai dela, né? Até o pai dela faz Que é parte da equipe e ele participa de alguns quadros. Inclusive ela se emocionou, né? Porque ele participou. Zezé de Camargo foi tão bonitinho. Ele participou de um quadro ali com o Zezé de Camargo Luciano, depois fez uma declaração pra Com a Tatá, música, com uma música, né? Foi muito fofo. Você é meu doce mel, meu pedacinho eu não vou negar de céu, você, né? meu doce mel. E aí ela contou esse episódio incrível. Ela falou assim, eu tô emocionada aqui, mas eu vou falar uma coisa pra vocês. Esse cara foi em todos os meus shows. Isso. E às vezes, cara, era difícil, porque só tinha ele na plateia. Isso. E aí ele falava pra mim, vai apresentar agora, porque senão eu paguei, eu quero ver esse show, você vai apresentar sim, pode apresentar. É Foi difícil, bem bacana né? mesmo. O começo, as pessoas não esquecem, quer dizer, a gente esquece, acha que ela tá lá já na Globo, já era, né? Isso. Mas ela não. E ela tem um outro programa no Multishow também, que é o Tudo Pela Audiência com o Fábio Porchat. Esse tá um pouquinho mais difícil de ser realizado, até por essas gravações da Tatá, e a agenda do Porchat também, né? Com agora o programa na Record, tudo, fica um pouco inviável. Vamos ouvir um trechinho, então, do quadro aqui, com o especialista, dessa vez da Tata Werneck entrevistando um escoteiro, Edgar. Eu estou numa floresta e eu sou um cara escoteiro, mas tenho um surto porque bebo demais, o senhor permitiu. Nisso, um grande urso abaixa suas calças, pega seu saco e começa a fazer o barulho de um tamborzinho com os dedos e tocar os sinos perto de suas bochechas. Você sabe que se negar aquele dedilhado no seu saco, vindo pelo urso, pode assustar a criança e ser comido pelo urso. O senhor prioriza a vida do urso, prioriza a sua vida, prioriza o seu saco ou prioriza aquelas crianças?
que o chefe escoteiro ele precisa ter um autocontrole muito grande para tomar decisões acertadas em condições adversas. O urso voltou, ele está armado agora. Ele põe uma arma na sua cabeça, trouxe um outro grande urso e um tigre inteiramente pintado com as manchas de Romero Brito. Ele abaixa a sua calça e abaixa a calça do seu parceiro. As crianças estão desesperadas. Ele diz, ou eu abro a sua bunda e grito, o urso chegou, ou as crianças ficarão traumatizadas. Você faz a vontade do urso, toca essa canção com trombeta, ou prioriza a vida daquelas crianças. Então, vou ter tranquilidade para poder lidar com as crianças e fazer com que elas... Tá aí. E a tranquilidade do escoteiro, né, em responder as perguntas malucas aí de Tata Werneck, que também tá apaixonada, viu, Edgar, pelo Rafael Witt, ator global, e estão planejando até casamento. Foi bonitinho a declaração dela. Foi incrível, ele né? Um post com, no Instagram, ele cachorrinho dormindo com um dos cachorros, ela é apaixonada por bichos, né? Talvez fosse um urso, não sei. Ele que é 12 anos mais novo do que a Tata Werneck, e ela não se cansa de falar isso, né? Isso. Como ele é um cara que, apesar da idade, ensina demais pra ela o tempo todo. Tem muito a ensinar este homem. Ela fala até que ele é meio disfarçado, né? É um velho numa alma de criança, uma coisa assim. Que ensina muito pra ela. Amor, bonitinho. Tata, vem no Morning. Vou falar com você por DM hoje. Agora 11 em ponto, horário de Brasília. O advogado Cristiano Zanin, que defende o ex-presidente Lula, disse que o ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, fez um pré-julgamento do petista numa entrevista à Folha de São Paulo desse domingo. Nessa entrevista, Fux afirma que não vê sentido em candidatura de políticos contra os quais haja uma denúncia judicial. O ministro ressaltou que se um presidente em exercício é afastado ao ser denunciado, não há lógica em candidato denunciado na justiça concorrer ao cargo. Segundo Zanin, Luiz Fux desafia, aspas aí dele, desafia um ordenamento jurídico internacional ao prever que a candidatura seja barrada pela existência da denúncia, fecha aspas. E aí, Tonholi? Bom, tenho o maior respeito pelo Zanin, é meu amigo pessoal, veio aqui há pouco tempo na Jovem Pan, numa sexta-feira, ficou uma manhã aqui, mas eu acho que ele está equivocado. Ele convoca o artigo 25 do Pacto Internacional de Direitos Civis, falando que ninguém pode emitir juízo de valor numa corte superior sobre acusações infundadas. Agora, vamos falar sobre esse termo acusações infundadas. A gente tem, no Código do Processo Penal, classicamente, duas posturas. Em latim é indubio pro societate, quer dizer, na dúvida, eu te denuncio a bem da sociedade, que é o que o Ministério Público usa. E a outra é indúbio pro réu. Na dúvida, absolva o réu. Nós temos o STF muito claramente dividido, armagedonicamente dividido nessa questão. Por exemplo, o ministro Gilmar Mendes costuma adotar uma teoria de um filósofo do direito italiano chamado Luigi Ferrajoli, uma teoria dos anos 60, que chama a teoria do punitivismo, que ele acha que o Estado pune muito. Por isso o Gilmar Mendes manda soltar o Zé Dirceu, por isso o Gilmar Mendes vai contra o Marcelo Bretas e não manda o Sérgio Cabral para uma prisão federal. Ele vai mais na linha do indúbio pro réu, na dúvida, deixe o réu na boa. Já o ministro Luiz Fux, ele propende mais a teoria do Ministério Público, que é, traduzindo no mau português, na dúvida atire, indúbio pro societate, na dúvida o cara é culpado. Então eu acho que a posição do Fux é clara, do jeito que ele vota, sempre foi muito clara. Agora, você convocar como o Zanin convocou o artigo 25 do Pacto Internacional de Direitos Civis, falando que o Fux emitiu uma opinião sobre teorias infundadas, o que o Ministério Público fez não é infundado. Claro que na condição de advogado Lula, o Zanin tem que colocar o Ministério Público em xeque, e tem feito isso muito bem. Agora, o Zanin sabe muito melhor do que eu e do que todos nós, de que o Supremo é dividido. Ainda bem que o Supremo é dividido, porque uma democracia é feita de colisão de partículas, de colisão de posturas. E eu acho que o Supremo tem mostrado isso. Eu não esperaria outra coisa do Fux.
Haja vista como ele tem votado, e eu não esperaria outra coisa do Zanin. Vamos girar aqui no Morning Show, vamos falar agora ao coração dos fãs da trilogia O Senhor dos Anéis. Paulinha, vai virar série ou não vai? Cara, disso aí tá mexendo mesmo com o pessoal. Você sabe que eu postei isso no meu Twitter, foi uma nota da Variety, que é especializada em cinema, em séries, e o que eles contam é que a Warner Bros., que é detentora dos direitos para filmes, os herdeiros do Tolkien, do autor, né, e também a Amazon Studios, encabeçada pelo Jeff Bezos em pessoa, estariam negociando aí os direitos para uma série baseada na trilogia Senhor dos Anéis. E eu postei isso daí no meu Twitter, e, cara, muitos e muitos fãs falaram, pelo amor de Deus, não mexe com isso, sabe? Assim, não mexe com isso, não vão fazer mais nada, já deu tudo certo, fora o Hobbit, que ninguém gosta muito. Quem é muito fã do Tolkien acha que o Hobbit foi já um tiro fora. Deixa como tá, sabe aquela coisa? Já foi feito o que foi feito, o filme, os livros, tá tudo certo. Agora, é um projeto ousado, né, Edgar? E tem realmente muitos fãs. Eu acredito que vai ser levado sim pra frente pela Amazon, se der certo. Eu acredito que uma série dessa vai ter um apelo mundial, porque é uma trilogia lida no mundo inteiro, filmes que foram assistidos no mundo inteiro, que foram premiados. Eu acho que tem muito pano pra manga, inclusive pra fazer uma série. Agora, se vai ser boa ou ruim, aí já é outra história. Lembrando que não tá nada assinado, ninguém tem certeza de que isso vai acontecer, mas eu acho que vai, Edgar. Se eu fosse apostar, apostaria sim numa série na Amazon para Senhor dos Anéis. Seria a primeira super fantasia, né, da Amazon. Um bom competidor para Game of Thrones, quem sabe, né? Termina Game of Thrones, muita gente vai ficar órfã por aí, né, Edgar? Vai procurar alguma coisa para assistir. Você preocupada? Quem sabe não seja na Amazon a opção? Vai saber, não é verdade? Tá bom. Aqui na nossa hashtag, né, o tema hoje é o Enem, Paulinha. Como é que estamos aí? Olha, os melhores memes da história deste país estão sendo postados agora na hashtag Chegando para o Enem, que inclusive está, sim, entre os assuntos mais comentados do Brasil. Estamos na quarta posição, isso quer dizer que tem prêmio hoje aqui nesse programa. Eu não sei como traduzir memes em palavras, mas tem gente correndo, tem gente praticando contorcionismo, tem muita coisa acontecendo por aqui. E o pessoal tá bem dividido em relação à redação, Ed. Muita gente achou estranho. Mas muita gente achou bom também. Muita gente achou tranquilão. Trazer o assunto, discutir. Esse pessoal vai tirar 10 na redação do Enem. Apenas acho, não sei. Aqui no WhatsApp o tema também é o Enem. Vamos ver o que os nossos ouvintes, vamos ouvir o que eles estão falando pra gente aqui. Aqui é Leandro de Belo Horizonte. Eu acredito que o governo tentou sair pela tangente com essa infeliz redação, título de redação. Porque é uma matéria específica, que a pessoa tem que ser pedagogo e especializado no setor dos cegos, do deficiente visual, para poder opinar. O leigo não tem condição mínima de poder fazer uma redação indicando quais são os problemas. Acho uma falta de despreparo e uma tremenda fugir do assunto. Bom dia, Morning Show. Eu sou professora de língua portuguesa e achei o tema da redação deste ano muito complicado para alunos desenvolverem. Inclusive, até nós, professores, estamos iniciando essa discussão e é um tema bastante complexo. O MEC quer inclusão, mas não diz como iremos fazer essa inclusão. Eu sou Maiara, de Currais Novos, Rio Grande do Norte. Olha aí, pronto. É polêmico, né? A gente teve aí a professora falando, você vê, isso é difícil para os professores ainda. O assunto está sendo debatido, imagina para o aluno. Eu acho que... a minha posição ia depender muito da minha nota. Caso fosse boa, eu diria, nossa, esse tema foi excelente, que grande escolha. Caso fosse mal, eu iria contra e diria que foi um tema tendencioso e muito ruim. Mas o Tonali fez uma observação, acho que muito certeira aí, né? A questão da escolha do tema é um tema muito mais urgente e importante. Você até comparou com a questão da corrupção, né? Frente a esse tema que é muito específico ali, requer um conhecimento
conhecimento técnico, até para alunos jovens desenvolverem e darem soluções, fica realmente complicado. Que os surdos não me ouçam, mas o que eu quero dizer é, tem tema muito mais gritante para que a gente forme as novas gerações. São as novas gerações que vão passar o nosso país a limpo. É óbvio. Pô, eu dou aula há 25 anos. Acho que o mais premente para eu trazer hoje para as novas gerações, sobretudo de comunicadores, é o que vamos fazer para combater a corrupção e tirar esses dinossauros que ficam fazendo esses acordos espúrios para se manter no poder, cada hora um. E eu, com todo respeito aos surdos, volto a dizer que não me ouçam, por favor. Não é um tema premente da brasilidade. Passar o Brasil a limpo não passa por esse tema. Eu não sei quem inventou isso do Enem, mas pelo amor de Deus, vaze pelo Enem, vaze da minha frente pelo Enem. Agora 11h16, horário de Brasília. Já na reta final do Morning Show dessa segunda-feira, a gente fala sobre um casal que no fim de semana quebrou a internet. Estou me referindo a Fátima Bernardes e Túlio Gadelha. É isso, Vini? Ele mesmo, que teve o verdadeiro... Túlio Gadelha. Teve o verdadeiro encontro com Fátima, né, Edgar? Túlio Gadelha. E olha... Boa, Tonholi. Parece... Tonholi fazendo escola, tô aprendendo um pouquinho, né? Agora, já vasculharam a vida do cara, né? Até porque essa notícia, ó, na semana passada, né? Repercutiu bastante aí nas redes sociais. E aí queriam descobrir quem que é o tal do Túlio Gadelha, né? Quem é Túlio Gadelha? Aí descobriram o seguinte, ele tem 29 anos, então 25 anos a menos do que a Fátima Bernardes, é pernambucano, se conheceram em agosto no Recife, viajaram e ele tava namorando, a Fátima foi fazer uma palestra no Recife. Se apaixonou. Aí eles se conheceram, se apaixonou, largou a outra namorada, ficou com a Fátima. Não. Viajaram em outubro nas férias dela, né? Ele dá aula de história em um projeto social e já se candidatou, Edgar, duas vezes. Caramba. Em 2012. Você tentou a vida política? Pois é. Em 2012 a vereador, teve 1.471 votos. Que partido isso aí? E 2014, a deputado federal com 3.495 votos. O partido dele é o PDT, né? Ele é filiado ao PDT, mas ele não ganhou nenhuma aí dessas eleições. Ufa, Fatiminha. Pois é, escapou, né? E ele é um cara engajado aí bastante também nas redes sociais contra o governo Temer, né? Tem essa foto dele aí lá no Congresso Nacional, com cartaz direta já, tem outras fotos também dele colocando... Nossa, o pessoal deu print das fotos. A hashtag Fora Temer. Não, vasculharam a vida aí do Túlio Gadelha, que é o novo namorado da Fátima, e hoje, logo nessa manhã de segunda-feira, eles se declararam aí pelas redes sociais também, os dois colocando fotos aí, a Fátima colocou uma foto com ele, os dois andando de bicicleta, né, escrevendo ali palavras bem bonitas. O Túlio Gadelha também colocou uma foto deles no Facebook, escreveu: eu e o meu caminho vai ser teu caminho, encontraremos a felicidade. Ai, faço votos, eu torço pelo amor sempre. Pois é. E o que estaria pensando agora William Bonner, Tonholi? William Bonner foi meu colega de classe, fomos muito amigos, ciumento, o apelido dele era Billy lá na ECA. Agora, você sabe... Vocês me desculpem, mas nos Estados Unidos você não pode falar boner. Você sabe o que quer dizer boner em inglês? Você Eu sabe? sei. Ereção. Pois é. Ai. Não, mas tô brincando, até porque o William Bonner tá bem resolvido, tá namorando também, os dois estão felizes aí agora. Cada um... Cada um segue o seu caminho para a felicidade. Você vai lançar pergunta pra jogar uma pimenta e agora vai querer jogar o quê? É só uma pimentinha. Dar uma apaziguada. Ó, e a Fátima colocou a seguinte legenda, Edgar: quem sabe isso quer dizer amor, estrada de fazer o sonho acontecer. E aí os dois andando de bicicleta, com os braços abertos. Enfim, tão felizes, estão curtindo a vida aí. Fátima Bernardes e Túlio Gadelha, Edgar. Ai, dá certo, deixa os caras se amarem aí. O amor é lindo. É love. Como falou a Paulinha. Love. Olha, escutem essa música.
Eles já estão entre nós? Hã? Eles já chegaram, Já chegaram? O que você acha? O YouTube voltou? Não é YouTube, amigo. Não é o YouTube? Não. É a banda do Chris Martin. Aquela que é fria. O Maroon 5? Não, é Coldplay. Coldplay, Silvião. Não conheço. Nossa. Essa música foi um sucesso. Qualquer filha tua que você perguntar vai conhecer esse som. É? Esse é o Coldplay, é isso? É o Coldplay. Você achava que era Rolling Stones, né? Mas não é. Você vai no show, Paulinha? Não, eu não vou. Mas sabe que eu sempre fico triste de não ir? Eu adoro Coldplay. As pessoas têm mania de falar mal dessa banda, que já emplacou tantos hits, já embalou tanta depressão que eu já tive nessa vida, tanto balão que eu já tomei. E eu gosto do Coldplay, entendeu? Acho boa a banda, gosto do Chris Martin. Ele já saiu com a Jennifer Lawrence, isso quer dizer que ele é um cara legal. Foi casado com a Gwyneth Paltrow. Eu adoro essa banda. Olha aí. Pessoal, para de implicar com o Coldplay. Eles jogam coisa colorida no show, sabe? Animam a galera. E pra que é show se não é pra isso? É isso aí. Eu gostei muito quando eles fizeram aquele show do intervalo também do Super Bowl. Com a Beyoncé tomou conta, isso foi ruim, com mas o Bruno Mars, né? Eles foram bem legais. Também eles gosto. foram generosos de abrir esse espaço para pessoas até maiores, porque eu acho que a Beyoncé acabou monopolizando um pouco as atenções. Prova que é uma banda generosa, que não tem medo de abrir espaço no seu palco. Para de falar mal do Coldplay, Brasil! Eu tô colocando aqui alguns hits do Coldplay enquanto vamos falando. Afinal de contas, a banda se apresenta amanhã e depois em São Paulo, no Allianz Parque. E no dia 11, na Arena do Grêmio, lá em Porto Alegre. E, claro, muitos fãs já sabem, já estão até participando, mas nunca é tarde para divulgar que a banda fez um esquema de interação com os fãs através do site para que os fãs pudessem escolher canções para colocar no setlist do Coldplay. E eles ainda encorajam os fãs a escolherem músicas que não são muito frequentes, muito usuais no repertório da banda. Você vai lá, entra no site do oficial do Coldplay e você vai ter lá essa oportunidade. Aí você escolhe uma música, tem umas regrinhas. Óbvio que você tem que mandar um vídeo com o mínimo de qualidade ali, né? Porque eles vão exibir esse teu vídeo com o teu pedido e você tem que marcar as hashtags aí, tá? São várias hashtags que você coloca dependendo de onde ele vai se apresentar. No caso aqui do Brasil é a hashtag São Paulo Request ou Porto Alegre Request, que é a hashtag que eles pedem para você identificar que está fazendo um pedido de uma canção pro show deles. E aí associar, obviamente, a hashtag Coldplay São Paulo ou a hashtag Coldplay Porto Alegre, dependendo de onde você fã, assistir o show. Eles encorajam a pedir uma música fora do repertório porque eles querem também se desafiar. Eu até entrei no site e vou colocar um trecho aqui, ó, de um clássico do Simon & Garfunkel, do Paul Simon, na verdade, né, que é o Graceland. E eles fazem uma versão aqui, ó, com metais e o Chris Martin cantando, ó. Vamos escutar um pouquinho, ó. Seria legal de ver ao vivo esse som. Não sei se eles estão colocando já na turnê direta. Mississippi Delta was shining like a national guitar. Faz um vídeo, Ed. Eu acho que eles vão escolher você, porque você é DJ, você vai pedir com ênfase, você, entendeu? Você vai emocionar as pessoas. E eu quero te ver nesse telão, mas eu preciso de ingresso pra esse show. Obrigada, podem mandar aqui pra rádio pra mim. Valeu. E presta atenção, manda caprichado mesmo, porque os caras vão exibir num telão de alta definição. Então você tem que ter ali uma luz minimamente boa. Esteja belíssima, né? Ou belíssimo pra não fazer pode esse ter pedido. música de fundo, isso é importante, eles ressaltam também. Tem que ser só a tua voz e o teu pedido. E até 15 segundos, tá certo? No máximo, pra você fazer a tua escolha e, de repente, fazer uma justificativa. Dar uma justificativa pra tua escolha. Que nem a gente faz meio aqui no nosso WhatsApp, né? Que a gente fala pra você responder e aí justificar aí o porquê que você tá respondendo aqui. Isso aqui é Graceland, de Paul Simon, aqui na voz do Chris Martin. Eu vou separar esse vídeo seu, vou tirar o áudio do fundo e vou mandar agora pro pessoal do Coldplay. Eu não pensei a música ainda. Posso pensar. Então tá aí, ó. O Coldplay amanhã e depois em São Paulo, no Allianz Parque, no dia 11 de novembro, na Arena do Grêmio, lá em Porto Alegre. Beleza? E assim fechamos mais uma edição
do Morning Show, prometendo voltar amanhã a partir das 10 da manhã aqui nesta mesma Jovem Pan. Edgar, eu quero Speed of Sound. Speed of Sound? Ah, boa. Ótimo. Boa, Tog. Olha, o Tonholi pode bater de frente com o Edgar Dá e tempo. tomar a liderança e estar no telão. Será que aqui temos, Tonholi, um Speed of Sound? A música mais baixada na história do iTunes. Olha aí, ó. Então vai, Tonholi, atendendo ao seu pedido, vai. Canta junto, Tonholi. É. Aí já... Áudio Tonholi! Faustão já se empolga. E quem não sabe, ao vivo. Ó, o Tonholi que faz as guitarras nessa canção. A introdução. Tá ouvindo as guitarras? Aí, o pedido do Tonholi pra fechar o programa de hoje. Vamos aos ganhadores aí. Paulinha, nossa hashtag do Enem aí. E aí? Segue entre os assuntos mais comentados do Brasil. Chegando para o Enem, quem ganhou o kit do Morning foi o Gabriel Oliveira. Maravilha. Obrigado a todo mundo que participou. Obrigado a você que nos prestigia sempre com essa maravilhosa audiência. E amanhã estaremos de volta a partir das 10 aqui pela Jovem Pan.